Imagine a seguinte cena: uma criança acaba de nascer em uma pequena cidade esquecida da Judeia. Nenhum palácio, nenhum exército, nenhum anúncio oficial, até porque fugia das garras de Herodes, que queria assassinar todas as crianças que estavam nascendo. Apenas um bebê, em condições extremamente humildes. E então, algo extraordinário acontece. Homens vindos de terras distantes atravessam desertos inteiros guiados por um sinal no céu. Eles levam ouro, incenso e mira, procuram por um rei recém-nascido, e quando finalmente o encontram, se ajoelham diante daquela criança. Esses homens ficaram conhecidos na tradição cristã como os Reis Magos. Mas aqui começa um dos maiores mistérios da história bíblica. Quem eram eles realmente? E de onde foi que vieram? E talvez a pergunta mais intrigante de todas: por que alguém cruzaria milhares de quilômetros de deserto apenas para visitar um bebê? Hoje vamos explorar todas as teorias possíveis sobre esses personagens misteriosos. Desde interpretações históricas, até hipóteses esquecidas que podem mudar completamente a forma como entendemos essa história. E algumas delas são realmente surpreendentes. Mas antes de continuarmos, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente explora os mistérios mais fascinantes da história, da religião, da ciência e da filosofia. Curiosamente, quase tudo o que pensamos saber sobre os chamados Reis Magos não está na Bíblia. A única fonte bíblica que fala sobre eles é o Gospel Ravi Matthew. E mesmo assim, o texto é extremamente breve. Ele apenas diz que magos do Oriente vieram a Jerusalém procurando o neonato Jesus. Só isso. O texto não diz quantos eram, não diz seus nomes, não diz de qual país vieram, não diz que eram reis, e nem quanto tempo levaram para chegar. Na verdade, o termo usado no texto original em grego é magoi. Essa palavra não significa rei, ela significa algo muito mais específico. Sacerdotes ou sábios orientais especializados em astrologia e interpretação de sinais celestes. E isso nos leva à primeira grande pista sobre quem esses homens poderiam ter sido. Muitos historiadores acreditam que esses magoi eram sacerdotes da antiga religião persa, fundada por Zaratustra. A religião conhecida como zoroastrismo, essa teoria faz bastante sentido historicamente. No mundo antigo, os magos eram uma classe sacerdotal persa famosa por estudar estrelas, interpretar fenômenos celestes, aconselhar reis e preservar antigas tradições proféticas. Em outras palavras, exatamente o tipo de pessoas que poderiam interpretar um fenômeno astronômico incomum como o nascimento de um grande líder. E existe um detalhe ainda mais interessante. Dentro do zoroastrismo, existe a expectativa de um salvador futuro chamado Saoshyant, uma figura messiânica que surgiria para restaurar o mundo e derrotar o mal. Isso levanta uma possibilidade fascinante. E se esses sacerdotes acreditassem que o nascimento de Jesus poderia estar ligado a essa expectativa, talvez eles tenham interpretado aquele sinal no céu como o nascimento de um Redentor universal. Se isso for verdade, então aquela visita registrada no Evangelho poderia representar algo muito maior do que apenas um episódio curioso. Poderia representar sacerdotes de uma tradição espiritual completamente diferente, reconhecendo o nascimento de um Salvador. Alguns estudiosos também sugerem algo ainda mais intrigante. É possível que existisse uma profecia específica sobre o nascimento de um grande redentor no Ocidente, uma profecia que talvez tenha se perdido ao longo dos séculos, ou que fosse conhecida apenas por círculos sacerdotais muito restritos. Existe até a hipótese de que o próprio Zoroaster tenha falado sobre a vinda de um grande redentor, que surgiria em algum momento distante no futuro. Se uma tradição desse tipo foi preservada entre sacerdotes persas por gerações, isso explicaria por que alguns deles estavam atentos a sinais no céu. Talvez eles estivessem esperando exatamente por isso, e quando viram algo incomum no firmamento, decidiram investigar, mesmo que isso significasse atravessar desertos inteiros. Outra teoria envolve astronomia. Alguns pesquisadores acreditam que a chamada Estrela de Belém poderia ter sido um fenômeno astronômico real. Entre as hipóteses mais discutidas estão uma conjunção rara entre planetas, o aparecimento de um cometa ou até mesmo uma supernova visível da Terra. Astrólogos antigos levavam esses eventos extremamente a sério. Para eles, certos alinhamentos celestes indicavam o nascimento ou a queda de reis e impérios. Se aqueles magos eram astrólogos, um fenômeno celeste incomum poderia ter sido interpretado como o sinal de que um grande governante havia acabado de nascer em alguma região específica. E por que não poderia ter sido na Judeia? Existe também um contexto histórico muito importante que ajuda a explicar como sacerdotes persas poderiam ter interesse em profecias judaicas. Séculos antes do nascimento de Jesus, os judeus viveram sob domínio do Império Persa após o chamado Babylonian Exile, quando o rei persa Cyrus the Great
conquistou a Babilônia. Ele permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. Durante esse período, houve um intenso contato cultural e religioso entre persas e judeus. Ideias espirituais podem ter circulado entre essas culturas. É possível que expectativas messiânicas judaicas tenham chegado ao conhecimento de estudiosos persas, especialmente daqueles envolvidos com astrologia e religião. Alguns estudiosos também sugerem que a história pode ter um significado simbólico. Nesse caso, os magos representariam algo maior do que indivíduos específicos. Eles simbolizariam sábios do mundo inteiro reconhecendo o nascimento de uma figura espiritual extraordinária. O fato de virem do Oriente representaria o alcance universal da mensagem. Mesmo assim, simbolismo não necessariamente significa que o evento não aconteceu. Muitos relatos antigos combinam acontecimentos reais com interpretações simbólicas. Mas existem teorias ainda mais curiosas que quase ninguém comenta. Uma delas fala sobre um possível quarto mago. Em algumas tradições cristãs antigas, aparece a história de um sábio chamado Ataban. Segundo essa narrativa, ele também teria visto o sinal nos céus e iniciado a viagem para encontrar o recém-nascido. No entanto, durante o caminho ele teria parado várias vezes para ajudar pessoas necessitadas e acabou chegando tarde demais para encontrar a criança. Essa história aparece em tradições posteriores e até em algumas obras literárias. E embora não esteja no texto bíblico, ela reforça a ideia de que existia uma tradição muito mais ampla envolvendo esses sábios do Oriente. Outra teoria fascinante conecta os magos a antigas ordens de conhecimento do mundo antigo. Alguns historiadores acreditam que sacerdotes persas, babilônicos e caldeus formavam uma espécie de rede de estudiosos especializados em astronomia, religião e filosofia. Esses sábios preservavam conhecimento sobre ciclos celestes e profecias antigas. Se isso for verdade, os magos poderiam ter pertencido a uma tradição muito antiga, de observadores do céu, que buscavam sinais de eventos históricos importantes. Existe ainda uma terceira hipótese intrigante. Alguns estudiosos sugerem que a história dos magos poderia estar ligada a tradições proféticas que atravessaram várias culturas ao longo dos séculos. Ideias sobre a vinda de um grande redentor aparecem em diversas civilizações antigas. É possível que diferentes tradições espirituais tenham preservado fragmentos de uma expectativa comum sobre o surgimento de uma figura transformadora na história humana. Nesse cenário, os magos não estariam apenas seguindo uma estrela, mas respondendo a uma expectativa espiritual muito mais antiga. Outro detalhe curioso é que provavelmente esses homens nem chegaram na noite do nascimento de Jesus. O próprio relato sugere que eles encontraram a criança em uma casa e não em uma manjedoura. Isso indica que a viagem pode ter levado meses ou até mais de um ano. Ou seja, aqueles homens realmente atravessaram longas distâncias, enfrentaram perigos no deserto e viajaram por muito tempo apenas para encontrar aquela criança. No fim das contas, o mistério permanece. Mas juntando todas as evidências históricas e culturais, a hipótese mais plausível para muitos pesquisadores continua sendo esta. Os chamados reis magos provavelmente eram sacerdotes ou astrólogos da tradição persa ligados ao zoroastrismo que interpretaram um fenômeno celeste como o sinal do nascimento de um grande rei ou salvador. Movidos por suas crenças, seus estudos e talvez por antigas profecias preservadas por gerações, eles decidiram partir em uma jornada extraordinária para testemunhar esse acontecimento. Se isso for verdade, então aquela cena tão famosa do presépio representa algo realmente impressionante. Não apenas a visita de alguns sábios estrangeiros, mas o encontro entre diferentes tradições espirituais do mundo antigo, diante de um evento que, para eles, parecia marcar o início de algo novo na história da humanidade. E talvez seja justamente por isso que essa história continua fascinando pessoas até hoje, porque no meio dela existe um enigma que atravessou 2000 anos. Quem eram aqueles homens que olharam para o céu, viram um sinal e decidiram seguir uma estrela até o nascimento de uma criança? E se você curte explorar mistérios como esse, histórias que conectam religião, ciência, filosofia e eventos que atravessaram séculos sem respostas definitivas, então já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente não apenas conta histórias, a gente investiga o que pode estar por trás delas. E pode ter certeza, esse é só o começo de uma jornada muito mais profunda pelo desconhecido.